verdade. A gente quer depender menos desses aparelhos, dessas coisas, irmãos. Mas, se depender deles for para a bênção de outros também, nós vamos lutar aqui, não conseguir. Acho que a tomada está mal desse negócio aí, não tá pegando. Mas nós já temos nossas Bíblias e a gente queria compartilhar essas lives. Mas os que quiserem eu faço num pendrive do estudo de agora, irmãos, tá? Antes da gente falar mais coisas, irmãos, eu só quero dar uma leitura aqui no livro de Mateus, capítulo 9, e no versículo 9. Mateus 9, 9 diz: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Deus abençoe essa palavra, irmãos, que é uma palavra muito associada com aquelas verdades do apóstolo Paulo quando fala para o povo de Corinto, para aqueles homens sábios, para aqueles intelectuais e tudo isso. E o apóstolo falando o que Deus escolheu para servir, para usar na sua glória. E o apóstolo diz: Deus escolheu aquelas coisas mais simples, aquelas coisas mais insignificantes para o mundo, todas aquelas coisas pelas quais você não daria um troco. E Paulo diz: tudo isso escolheu Deus para envergonhar os outros, e também para cada um não ter glória maior, senão aquela glória que Deus pode lhe dar. Irmãos, eu agradeço a Deus pelo privilégio dele ter me levantado para a gente servir, para a gente se envolver na obra, porque a gente não tem nada para dar a Deus senão aquilo que a gente recebe de Deus. E eu agradeço a Deus por todas essas coisas. Se a gente falar de tantas coisas ruins que aconteceram na minha vida, antes de ser crente e depois, né? E a vida do crente, do servo de Deus, às vezes chega a ser como aquela vida do apóstolo Pedro. O Senhor fala para Pedro: o inimigo está aí, e ele vai te peneirar daqui para lá. Então, irmão, todas essas coisas ajudam para nós, pela misericórdia de Deus, ficar em pé, vigiar nossas vidas e assim nós andar. Irmãos, eu agradeço a Deus pela misericórdia tão grande de Deus. Houve um tempo na minha vida em que a gente estava para ir no caminho de todos os meus irmãos que começaram a se afastar de Deus. Mas pela misericórdia de Deus, Ele me ajudou. Ele me ajudou. E de tantas vezes que a gente ficava lá embaixo, Deus foi me ajudando para me levantar. Então tudo isso, irmão, nos faz pensar que Deus tem grandes propósitos para nossas vidas, mesmo que o inimigo tente nos derrubar, mesmo que o inimigo tente nos mandar lá no chão. E ficar aí por anos, por 40 anos como Moisés, por 40 anos como o povo de Israel, em meio do deserto, sem fazer nada, sem produzir, inativo. E o que vai acontecer com a obra de Deus? Enquanto o crente está caído, afastado de Deus, fraco. Irmãos, é a misericórdia de Deus que nos ajuda. Então eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que lembram da gente, oram também. Enquanto nós mais queremos servir a Deus, o inimigo quer atrapalhar e estragar nossa vida. Então, de todas essas lutas, de todas essas vitórias, a gente agradece a Deus, a todos os irmãos. E eu sinto cada um de vocês parte da equipe do ministério, irmão. Então, estou muito agradecido a Deus por todas essas coisas, né? As orações de cada um, irmão. A gente tem muito para agradecer a Deus. Porque se a gente vai no caminho dos outros,
não se importando muito das coisas espirituais, no final, o povo de Deus, as igrejas, não vai ter obreiros, não vai ter ninguém na frente, ninguém se envolvendo na obra. Irmãos, temos de nos afirmar na fé, de lutar, de batalhar por aquela fé, diz Judas, aquela fé que foi dada uma vez aos santos. Foi dada e nós temos de lutar por isso. Quantas vezes o inimigo se manifestando na pessoa de melhores amigos, de familiares, de irmãos da igreja, de liderança, tentaram nos fazer desistir do ministério, irmão. No 2012 eu passei por aqui falando dos projetos, de todas essas coisas. E não desistimos de nenhum desses projetos e continuamos em pé, continuamos trabalhando nisso, mesmo que a vontade da gente era para resolver tudo na hora, no menor tempo. Mas o plano de Deus é eterno e o plano de Deus é o melhor, então nós vamos nos ajustar nesse plano, vamos sim. Foi uma bênção, irmão, todo esse tempo que a gente viveu até aqui, e Deus nos ajudando para viver na dependência dEle, para viver no controle dEle, Ele nos corrigindo, nos falando das coisas que estão erradas nas nossas vidas, que temos de corrigir. Irmãos, eu agradeço a Deus por todas essas coisas, né? E quando o apóstolo Paulo fala para seu discípulo Timóteo, fala: "Oh, Timóteo, se você se limpar de todas essas coisas, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus." E essa palavra limpar, irmão, tem a ver com nossas vidas, com as coisas que atrapalham para a graça de Deus fluir, a graça de Deus, por meio de nós, chegar para muitas pessoas, para abençoar a muitos, né? Essa limpeza de nossas vidas, irmão, como gente é. E Deus tratou muito com a gente nesse sentido. Para a gente servir melhor, Deus tem de limpar. E isso que Deus fez. Não é fácil, mas Deus está aí, irmãos. Eu agradeço a Deus pela mão de Deus que está acima de nós, por quanto é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, mas também é fogo, para nos queimar e nos purificar de todas essas coisas. Irmãos, eu agradeço a Deus por todas as coisas que a gente experimenta na vida. Enquanto nós estamos mais perto de Deus, nossa vida torna-se mais transparente perante Ele. E a gente começa a ver também as coisas que estão erradas na nossa vida, que precisamos corrigir. E eu agradeço a Deus que Ele nos lembra dessas coisas, que o Espírito Santo está em nós, e a promessa do Senhor foi que o Espírito Santo vai nos ajudar a reconhecer o que é errado e o que não é, para andar no caminho certo. E na verdade o treinamento para missões tem a ver com tudo isso, tem a ver com nossa vida, tem a ver com nossa relação como crentes perante Deus, e todas essas coisas, irmão. A gente agradece Deus por tanta coisa, todos os dias. Aqui eu peguei essa tarefa de estudar a palavra de Deus, para a gente ajustar sua vida segundo o plano e o modelo de Deus. Então, algo disso é que a gente quer compartilhar agora, irmãos. O Senhor Jesus, a gente se pergunta por que Ele passou 40 dias lá no deserto, depois dele ser batizado, né? 40 dias para refletir, para pensar, para ver das coisas, né? Mesmo nessa situação, o inimigo está aí para sujar aquela consagração do Senhor. 40 dias de consagração. E aí o inimigo chega para lhe oferecer pão, para lhe oferecer uma tentação, para lhe oferecer poder, para pedir o Senhor Jesus fazer um milagre perante o diabo para ele ver. Irmãos, se o Senhor Jesus foi tentado dessa maneira, a gente pensa, quanto mais nós. E quanto nós temos de vigiar, quanto nós temos de estar alerta a todas essas coisas, né? Porque o inimigo está aí, ele está vestido de vestes brancas também. Nem dá para perceber, mas está por aí, né? Irmãos, a gente fez orações sempre, né? Para Deus nos cuidar de tudo, para Deus nos cuidar. E todos têm dificuldades, mas em nome do Senhor Jesus, cada um tem poder, né? Naquele que nos fortalece, o Senhor.
Irmãos, todas essas coisas se ajuntam para nos preparar para nós lhe servir e ter maior fruto. E fazer mais ainda na obra de Deus. Nós temos